que ser cristão, que professar a fé, que querer seguir o Senhor Jesus traz consigo consequências inevitáveis, uma vez que nós queiramos ser fiéis ao que a palavra nos ensina, ao que Deus nos orienta, aquilo que realmente a igreja tem para nos oferecer como caminho de salvação, de santificação, de verdade, de felicidade, de realização pessoal de vida, não só pessoal, mas familiar, comunitária. Primeira leitura do livro do profeta Jeremias, o próprio profeta se vê diante das armadilhas que são tramadas contra ele, porque ele é porta-voz de Deus, porque ele anuncia, porque ele fala, porque ele se coloca a serviço, da palavra, e então se torna um incômodo para aqueles que são denunciados, E então, aqueles que não querem ouvi-lo, que não estão interessados em um caminho de conversão, resolvem fazer com que ele sofra, querem até tirar a sua vida. E então, Jeremias reza diante da perseguição, diante desta possibilidade iminente até de perder a sua vida, ele pede: atende-me, Senhor. Ouve o que dizem os meus adversários, eles cavam uma cova para mim. Lembra-te, Senhor, de que eu fui à tua presença rezar e pedir para que eles se convertam. Mais uma vez eu venho aqui, Senhor, ajuda-me. O salmista, nesta mesma intenção, também nos ensina a rezar diante das dificuldades, das adversidades da vida. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque vós sois o meu refúgio, vós sois a minha proteção. A vós, Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Ser perseverante diante de momentos difíceis da vida. Confiar, como final de semana passada, o salmista também nos ensinava. Confiar em Deus, como Abraão nos ensinava, acreditar no Senhor. É fácil acreditar quando tudo vai bem, não é verdade? É fácil prestar culto a Deus quando que a vida está uma maravilha. Mas às vezes, quando que parece que as portas se fecham, as coisas às vezes se tornam meio obscuras, a gente não consegue entender direito. E aí? O que a gente vai fazer? Xingar Deus? Reclamar? Eita, para que eu rezo tanto? Me acontece isso? A palavra nos ensina, também vai ter momentos assim, e a gente precisa se manter firmes. E aí Jesus no Evangelho dá o exemplo de si mesmo, caminhando com os discípulos para Jerusalém, chama eles à parte, e pela terceira vez no Evangelho de Mateus, já estamos no capítulo 20 de Mateus, antes 2 vezes já Jesus tinha dito isso, e agora pela terceira vez, Jesus diz: olha, a gente está indo para Jerusalém, mas é para mim morrer, tá bom? É bem isso mesmo, vão me matar, vão me crucificar, vão tirar a minha vida, mas eu vou ressuscitar. Os discípulos, eles estavam surdos, eles não entenderam nada disso. Eles achavam, que Jesus estava brincando com eles só para botar medo. Eles não entenderam. Eles só vão entender depois. A gente sabe disso, porque a gente conhece o Evangelho já até o fim. A gente sabe que depois eles vão dizer: é verdade, ele disse, ele falou, no terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas agora, nessa altura do campeonato, os discípulos ainda não estão preparados para entender o mistério da cruz. E a gente nunca entende Jesus de modo mais pleno, sem entender a cruz. A cruz é o extremo do amor de Deus por nós. A cruz é a última das últimas consequências da sua fidelidade ao seu Pai. E o Senhor Jesus fala aos discípulos, agora então pela terceira vez, para insistir nisto com eles e também conosco. Haverá momentos de abandono, haverá momentos de dificuldade, haverá momentos de dor, de perda,
de luto, de tristeza, de perseguição, de incompreensão, de não saber direito das coisas. Haverá isso na caminhada de fé, isso faz parte. Como tem crise às vezes na vida matrimonial, como às vezes o jovem não sabe o que vai escolher para, de faculdade, de curso, que rumo seguir. A vida é assim. Mas é diante dessas situações que a gente vai também amadurecendo e aprendendo a fazer escolhas mais coerentes. A gente vai firmando mais os nossos passos. A criança, quando que ela está aprendendo a andar, ela vai, se apoia, daqui a pouco cai, mas vai, se levanta de novo e daqui a pouco está dando passos firmes. Assim também é a nossa vida de fé. A gente vai, às vezes tropeçando, mas sempre se levantando. Mas é preciso compreender, e a gente só compreende as coisas a partir da cruz. E a cruz é serviço. A cruz é entrega, é doação, é a vida que não pensa só em si, é a vida que não é egoísta e que entrega o que tem e às vezes até o que não tem para quem precisa. E aí Jesus continua, dizendo, olha, os grandes, os poderosos, eles não querem saber de cruz, eles pensam só em si, eles tiranizam, oprimem, exploram, etc, 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 porque o povo judeu vivia sobre o regime do Império Romano, que explorava de modo assim muito intenso, todos os judeus, altos impostos e pobreza, etc, etc. Não é assim. Entre vocês, os 12, mas agora é nós aqui, entre vocês que são cristãos, não deve ser assim, deve ser conforme o exemplo da cruz. É para servir, é para isso que eu vim. Jesus dá o exemplo de si mesmo, para que a gente possa sempre aprendê-lo dele. Imagina se um pai e uma mãe só pensarem em si, O filho vai para onde? Não vai crescer, Vai passar fome. Não, a mãe e o pai pensam nos filhos, vivem para eles, Se doam, se entregam, se ofertam. Assim também é Deus por nós. Ele doa, Ele se entrega, Ele se oferta. Que nós não sejamos como esta mãe do Evangelho, mãe de Tiago e João, que não entenderam nada de cruz, que querem outra coisa, mas não a cruz. Que a gente saiba, na nossa caminhada cristã, cada vez mais entender isso. A nossa vida, ela é serviço, ela é oferta, ela é entrega. Que a gente entenda, e quanto mais vamos entendendo, mais Deus também vai nos ajudando a sermos felizes, realizados na nossa vida, porque a vida que não serve, que não ajuda, que não é caritativa, que não se compromete também com quem está ao lado, é uma vida muito egoísta, muito mesquinha. Não é uma vida condizente com o Evangelho, com a fé que a gente professa, com o Cristo que a gente agora escuta e que daqui a pouco comungaremos, A gente deve também se tornar a palavra que ouvimos e a Eucaristia que comungamos. Um instante de silêncio para que também cada um possa, na sua vida, na sua caminhada, acolher essa palavra e permitir que ela também ilumine, os nossos passos. Jesus também nos pergunta hoje: o que tu queres? Respondamos então com a nossa oração.